A paz, minhas irmãs. Hoje o Senhor me trouxe a falar sobre cura, né? Sobre o poder da cura, né? Que Cristo, ele é aquele que cura. E nesse tempo nós temos visto muitas situações onde muitas famílias estão passando por diversos sofrimentos, né? Por conta de enfermidades, diversas opressões, porque seus familiares estão enfermos, estão sofrendo. E a gente fica muitas vezes sem compreender por que nós passamos por isso e por que os nossos têm passado por isso, né? Porque não é fácil você ver um ente querido, alguém da sua família, você mesmo, passar por situações onde o seu corpo, né, sente dores, onde o seu corpo, ele te deixa desconfortável, né? Porque não existe nada pior do que quando você se sente mal, quando você se sente doente. E até mesmo tem situações que você não tem nem coragem de orar por você mesmo, de clamar ao Senhor. Mas eu posso entender na palavra de Deus que Deus, ele nos preparou e ele nos capacitou para que através da sua palavra, através da declaração da sua palavra, fosse manifestada a cura, né? Aos irmãos e até mesmo a nós. Só que essa cura, ela vem pela fé. Ela vem mediante a fé. Porque a fé, né, ela é um fundamento que você não está vendo, né? Mas você precisa crer que ela pode ser manifestada, que ela existe, que ela pode ser manifestada de várias formas na nossa vida. E se nós não tivermos fé, jamais nós iremos obter a cura, nem transmitir a cura para outra pessoa, né? Porque Deus, ele nos dá a unção da cura, mas para isso, mediante a fé, nós precisamos declarar essa palavra. E aqui eu peço aos irmãos, né, que abram sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 10, né, porque aí você pergunta assim, Suzana, missionária Suzana, por que a senhora diz que essa cura, ela nos pertence? Porque foi o próprio Deus quem nos capacitou para através da palavra dele, nós fôssemos curados. E nós liberássemos essa palavra para outras pessoas, outros irmãos nossos, e essa cura ela fosse manifestada. E aqui em Mateus 10 diz assim, ó, a partir do verso 1, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, assim, no 10 é um capítulo que é um versículo que já fala sobre isso, sobre essa autoridade ao qual Deus nos confiou, né? Ele nos deu autoridade para curar todas as doenças e enfermidades. Aí eu pergunto, você tem manifestado essa fé suficiente para você declarar essa palavra e você ver a cura manifestada através de você, através da sua declaração a um irmão, a um parente seu, né? Porque a gente às vezes acredita mais em pegar a pessoa, levar para um lugar, pedir para que os irmãos orem, ponham as mãos, onde nós mesmos, né, Deus já nos deu autoridade através da palavra, para que nós pudéssemos manifestar essa cura através da palavra de Deus. Porque essa autoridade ela já nos foi dada. Só que muitas vezes a nossa fé ela não é uma fé que acredite, né? Porque diz, não, eu acho que eu vou declarar isso aqui, eu acredito, eu acho que não vai acontecer. Né? Mas saiba que Deus ele nos entregou essa autoridade. Ele nos colocou nas nossas mãos. E você que está aí, você tem autoridade para você declarar essa palavra, crer que ela pode ser manifestada, acontecer a cura. Porque se Deus ele nos entregou, por que nós não estamos usando? Porque não temos fé suficiente. Porque não acreditamos naquilo que Deus deixou para nós, que é muito poderoso. Às vezes a gente acredita mais se uma outra pessoa orar do que se nós mesmos orar. E a gente vê muito essa questão das pessoas, ore por mim, ore pela minha família, ore por um parente meu, ore por alguém,
onde nós mesmos podemos fazer, porque o Senhor ele já nos entregou, né? E a gente sabe que Deus ele é poderoso. E essa palavra ela é poderosa para ser manifestada. Aí aqui nós vamos lá em Marcos, né, também. Nós vamos falar um pouco dessa palavra aqui no livro de Marcos. 3, no verso 3. Aí aqui tem no capítulo 3, no verso 15. E diz assim: e se tivessem autoridade para expulsar os demônios. Aí diz aqui, no 13 diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 designados apóstolos, para que o estivesse com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, expulsar demônio também é uma cura. Quando nós chegamos diante de uma situação de ter que expulsar um demônio, um demônio opressor que está sobre a vida de alguém, Deus também ele nos deu essa autoridade de expulsar demônio. Aqui na palavra dele nos garante isso. Por que eu tenho falado sobre isso? Porque eu sempre trago acontecimento da minha vida, né? Do que eu presencio no meu dia a dia para falar sobre isso, né? Porque eu lembro que Deus falou uma vez que o meu testemunho iria edificar a fé de muitas pessoas. E por esses dias eu passei por situações de muitas preocupações e tudo, né? Porque nós somos humanos e nos preocupamos por conta do trabalho, de muitas demandas que o dia a dia, né, traz para nossas vidas. E daí eu comecei a sentir que o meu corpo não estava muito bom, muito legal. E eu senti que a minha cabeça ela estava um pouco pesada. Comecei a sentir um pouco da boca seca. E eu disse, não, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu ficava, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada comigo, e eu não agia, né? Não agia, não fazia nada, eu acho que tem alguma coisa. E aí eu disse, não, eu vou tirar a minha pressão, porque eu não tenho muito costume de tirar a pressão. E quando eu fui tirar a pressão, eu observei que a minha pressão estava 16/10. E aí eu fiquei, meu Deus, minha pressão está 16/10. E aí fiquei naquele desespero, eu vou ter que tomar um remédio, mas eu nunca tomei remédio de pressão e tal. E aí aí comprei o remédio, tomei, aí me senti melhor, mas aí depois, né, Deus falou comigo. Deus falou comigo, cadê a tua fé? Porque na hora que você começou a sentir, você não começou a declarar a minha palavra, porque eu te dei autoridade, né, para falar com a doença, para falar com a enfermidade. Eu te dei autoridade sobre o teu corpo, sobre tua mente, sobre tua boca, sobre os teus olhos. Se nós somos feituras, criaturas de Deus, e sabemos que nós pertencemos a Deus, e que Ele nos deu autoridade através da sua palavra, todos nós temos essa autoridade. Porque Deus, a partir do momento que você aceita Jesus, Deus te constituiu filho, herdeiro. Então, todas as características do nosso Deus nos pertencem, porque nós somos filhos. Os nossos filhos mesmo, eles são diferentes um do outro, mas eles têm características nossas. Né? Uns são mais carinhosos, os outros são o outro é mais atencioso, o outro gosta de estudar, o outro gosta de estudar menos. Então, assim, mas tem característica do pai, da mãe, que os filhos ele têm. Então, se os nossos filhos têm características nossas, assim como tem característica do nosso Deus, nós também temos característica do nosso Deus, entendeu? Então, eu sei que muitas vezes o que eu estou falando aqui parece algo muito simples, né? Algo muito simples, mas é algo que nós vivenciamos diariamente na nossa vida. É algo que nós vivenciamos todos os dias, em todos os momentos. Muitas vezes, onde você chega, às vezes na sua casa você não tem ninguém com problema de enfermidade, mas onde você chega no seu trabalho, você vai se deparar com alguém que está enfermo, com alguém que está doente. E a gente não se levanta, a gente não faz nada. Deus nos deu essa autoridade, nós temos essa consciência, mas a gente não se levanta para expressar essa autoridade que Deus nos entregou, né? Impondo as mãos para curar.
às vezes, mesmo assim, eu já tive a oportunidade de, às vezes, ver algum enterro, pessoa, um enterro que vai passando. E eu sempre me lembro daquela passagem, né, onde o Senhor Jesus ressuscitou aquele menino. E eu disse, e às vezes eu olho assim, quando eu vejo e digo, meu Deus, quem tem coragem de ir ali orar com fé para que aquela pessoa ressuscite, né? E a gente vê que ninguém tem. Ninguém tem. As pessoas elas vão em velórios, mas você tá lá, você ora para consolar a família, você ora para agradecer a Deus, né? Muitas vezes aquela pessoa estava num sofrimento muito grande, mas você nunca vê ninguém orando para ressuscitar, para aquela pessoa ressuscitar. Por quê? Porque as pessoas não creem, elas não têm fé suficiente para achar que aquilo ali pode acontecer, né? E, e isso, muitas vezes, a gente deveria ter essa preocupação de saber que você tem essa autoridade, porque você foi constituído filho, e você tem as características de Deus, as características de Cristo. Então, se você tem essas características, você tem a autoridade. E a palavra, ela nos garante, né? A não ser que você não creia na palavra. Mas eu sei que todos que estão aqui, para a glória de Deus, crê nessa palavra, né? E sabe que ela funciona. Então, se você crê e você sabe que ela funciona, quando você vê alguém doente, alguém enfermo, vá lá, meu irmão. Se desafie, sabe? Desafie a sua fé. Não é desafiar a Deus, não é desafiar a circunstância, é desafiar a sua fé. Você chega lá e diz, não, Senhor, o Senhor me constituiu. Eu tenho fé suficiente para impor as mãos e aquela pessoa vai ser curada. Aquela dor de cabeça que ela está sentindo vai embora, né? Eu, essa semana, tive a oportunidade de levar uma sobrinha minha na UPA. E na hora que aconteceu, né, eu fui na casa dos meus pais no final de semana e minha cunhada, ela me chamou para 2h30 da manhã, que a minha sobrinha estava passando mal. E naquele corre-corre, eu fui tirar o carro, né, e ela entrou no carro muito rápido. Quando eu comecei a dirigir, que eu fui seguindo, que pegou o asfalto, aí eu lembrei, eu fiz, poxa, disse, meu Deus, por que que eu não orei para ela ser curada? Por que que eu não impus as mãos para ela ser curada? Isso eu dirigindo e a minha mente, ó, sabe? Porque a gente negligencia essas coisas tão boas, assim, porque foi o nosso Deus que nos entregou essa autoridade. E aí eu fui, mas quando eu desci do carro, que eu me dirigi à UPA, eu disse, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença está aqui conosco. Nós não vamos demorar nesse lugar. Nós vamos ser atendidos rápido, porque nós já estamos aqui. Mas quando a gente entrou naquela sala, né, a moça tentou pegar a veia dela, não conseguiu. Furou ela no braço, depois furou na mão. Eu disse, ó, se você não conseguir furar, chame o médico, porque você não tá conseguindo encontrar. Não, porque a veia, eu vou chamar a enfermeira. A enfermeira veio rapidamente, encontrou a veia. Mas também eu coloquei a mão, quando ela sentou, eu coloquei a mão na barriga dela e comecei a declarar. E fiz, Senhor, em nome de Jesus, ela é curada, ela é sarada, Senhor, ela é tua, em nome de Jesus. Aí ela começou a vomitar, colocou, né, aquilo tudo para fora. Aí recebeu a medicação e nós saímos e fomos embora para casa. Então, minhas irmãs, olhando aos olhos de quem estava lá, que era a mãe dela, com ela, elas olharam que realmente ela ficou boa por conta da medicação. Mas, por mim, eu achei que não foi por conta da medicação, foi por conta da oração. Porque, embora eu tardei, eu demorei para orar por ela, né? Mas eu sabia que Deus estava ali. E em todo o tempo o Senhor estava agindo naquela enfermidade. Porque não só hoje que nós vemos pessoas queridas, pessoas que nós amamos, passar por situações de enfermidade. É desde o início. E se isso não fosse dado para nós, essa autoridade, meus irmãos, minhas irmãs, se isso não fosse entregue para nós, Deus já nos instruía desde aquele tempo. Porque foi para nós que ele deu essa autoridade. Mas ele precisa que nós tenhamos fé suficiente para ir lá e fazer o que precisa ser feito. A gente muitas vezes fica lá, ó, esperando Deus agir, e diz, Senhor, haja nessa situação. Mas cadê a sua fé para você chegar e impor as suas mãos lá, ó, colocar a sua mãozinha lá e dizer, não, Senhor, eu não aceito. Enfermidade sai agora em nome de Jesus. Ela é sarada, ela é curada, ele é sarado, ele é curado. E aquele mal tem que sair, aquele mal tem que ir embora. Aquele mal não pode ficar de forma nenhuma.
E aí eu convido meus irmãos para lá em Lucas 9, né, no capítulo 9, também temos aqui que fala assim, ó, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E o 2 diz assim: e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Meus irmãos, é muito forte essa passagem. Eu falo isso porque eu disse, Senhor, algo tão simples assim, porque eu achava que hoje eu iria falar sobre alguma palavra de ensino, algo assim, né, sobre esse novo semestre que nós vamos iniciar agora, né, o mês de julho, sobre algumas coisas que Deus tem trazido ao meu coração, mas não, o Senhor disse, não, fale sobre cura, fale sobre fé para curar, fale sobre Jesus, aquele que cura, né? E aí eu disse, meu Deus, é forte isso, porque nós temos visto, meus irmãos, como está ao nosso redor, à nossa volta. Eu não sei se os irmãos e as irmãs estão passando por isso, mas eu tenho visto as enfermidades tomando de conta dos lares, da vida das pessoas, as pessoas cada vez mais estressadas, cada vez mais nervosas, cada vez mais trazendo, né, as enfermidades para si. Porque a partir do momento que eu tomo um problema, ao ponto daquele problema ser o meu Deus, eu ficar agarrado com aquele problema e aquele problema tá ali e eu o tempo todo preocupada, com certeza eu vou gerar algo muito ruim dentro de mim. E é a partir daí que as enfermidades elas começam a surgir, começam a ser manifestadas através de uma preocupação, de uma dor de cabeça, e aquilo vai aumentando. Daqui a pouco a sua pressão sobe, daqui a pouco você está numa situação, né, muito, muito grave, onde o seu corpo começa a sentir o peso, começa a sentir dores, né? E isso é muito terrível. E nós, como filhos amados do Senhor, nós podemos usar essa palavra ao nosso favor. Nós podemos usar aquilo que Deus nos entregou ao nosso favor, né? Porque essa palavra ela é remédio, ela é o remédio para a nossa vida. Então, se ela é remédio, ela cura. Ah, missionária, mas eu vejo tantas pessoas na minha família que eu já orei, já falei, já disse o que tinha que dizer, e está lá do mesmo jeito, não acontece nada. Será que você está tendo fé suficiente realmente para orar? Ou você já se acostumou com aquela situação e você diz, ah, é assim mesmo, já está velho, ou já está idoso, ou é muito novo, por isso que está passando, trabalha demais. Tem alguma situação? Não, nós não podemos nos acostumar com o que é ruim. Nós não podemos nos acostumar com coisas ruins, porque Deus, ele nos preparou para usufruir daquilo que ele deixou. E ele nos deixou feituras dele, saúde, porque aqui ele nos deu saúde para viver. Ele nos deu plenitude. Isaías. Deixa eu ir aqui em Isaías. E tudo isso, irmão, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos aceitar. De forma nenhuma. As enfermidades, as calamidades, elas têm que desaparecer. Nós vamos viver agora um novo tempo de Deus. Esses últimos 6 meses, se preparem, porque vai ser muita coisa e muito rápido que Deus vai fazer em nossas vidas. Muito, muito, muito rápido. Aqui em Isaías 53, fala do nosso Jesus, né? O nosso Deus, ele nos entregou Jesus para que toda maldição, todo o pecado, todas as doenças, todas as enfermidades, elas não fizessem mais parte de nós. Embora nós vivêssemos num mundo onde essas enfermidades, essas calamidades, elas existam, mas elas não podem fazer parte de nós. Por quê? Porque aqui em Isaías 53 diz que Jesus ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos o estima. Certamente, ele tomou sobre si todas as enfermidades
e sobre si levou as doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, né, por causa do nosso pecado, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, Jesus é a nossa justiça. Através de Jesus, nós fomos justificados de todo o mal, de todo o pecado, de toda a calamidade, de toda a destruição. Jesus, ele nos justificou naquela cruz. Então, toda a maldade estava sobre ele, para que pelas feridas, pelas dores, pelas pisaduras, por tudo, todo o mal que aconteceu naquela cruz, nós pudéssemos contemplar, usufruir dessa palavra, dessa cura. Então a cura, ela nos pertence. Nós temos que tomar posse, porque as enfermidades e as calamidades não nos pertencem. Mas por que, missionária Suzana, ela não nos pertence? Porque nós somos justiça de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos a justiça de Deus. Já se foi pago, o preço já foi pago. Então, esse é assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo, não nos pertence. Não é assim mesmo, não é para ser assim. Não podemos aceitar. Mas por que passamos por tanto sofrimento? Por que passamos por tantas dores? Porque se fosse tudo muito fácil, seria muito maravilhoso. Mas o pecado estava lá, desde Adão e Eva. E quem viesse depois iria provar de tudo aquilo, né, que Deus falou, que a mulher sentiria dores de parto, né? Foram muitas coisas que o nosso Deus falou lá no início, e que quando nós já nascemos, né, isso já fazia parte, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós somos nova criatura, nós somos redimidos em Cristo Jesus. E pelas suas feridas e pisaduras nós somos curados, sarados. As dores, as enfermidades, as preocupações, elas não nos pertencem. E nós não podemos aceitar. Porque muitas vezes eu vejo muitos crentes dizendo, é assim mesmo, tá tudo bem, o melhor tá aqui, tá tudo certo, porque a gente já tá salvo mesmo. Não, nós temos que viver a plenitude de Deus aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por aflições, vamos passar por dores? Sim, mas elas não nos pertencem. Elas não podem ficar em nós, elas não podem permanecer em nós e nós não devemos aceitar. Eu não aceito, você não deve aceitar. Não aceitamos. Mas por que nós passamos por tudo isso? Porque somos filhos de Deus. Porque somos filhos dele. Por isso que nós passamos por tudo isso. Mas ele entregou Jesus por nós. Então isso já nos garante. Nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo, aquele que nos ouve, aquele que nos dá instrução. E uma pessoa preocupada não vai ouvir o Espírito Santo. Uma pessoa com dor não vai ouvir o Espírito Santo. Uma pessoa que entrega suas preocupações ao ponto de as enfermidades tomarem conta do seu corpo, não vai conseguir ouvir ao Espírito Santo falar. Então, meus irmãos, que nessa noite, né, Deus, Cristo, aquele que cura, esteja sobre nós e que a nossa fé seja acrescentada cada vez mais, para que nós possamos ter força e fé para não aceitar que as enfermidades, né, elas destruam a nossa casa, a nossa família, os nossos conhecidos e também aqueles que nós não conhecemos, mas que Deus nos levantou na terra para impor as mãos também sobre essas pessoas, para que elas sejam saradas e curadas. E assim como Jesus, que tinha a autoridade de Deus, nós também, como filhos de Deus, também temos essa autoridade. Porque Cristo, lá naquela cruz, já pagou o preço, né? Ele já sofreu para que nós fôssemos redimidos nele e tivéssemos autoridade para fazer, né, aquilo que ele fazia. Aí eu vou aqui em Marcos, vou aqui no livro de Marcos, e tem uma passagem que eu gosto muito, Mateus. Marcos 17, deixa eu ver aqui, essa aqui não estava. Marcos 16, né? A partir do verso 15, diz assim, eita, que essa passagem é muito maravilhosa.
E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho e a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, por isso que a nossa fé ela tem que ser uma fé firmada, por isso nós temos que crer, por isso que nós temos que declarar essa palavra, por isso que nós temos que falar, por isso que nós temos que profetizar. Por quê? Para que ela funcione. Para que ela funcione. Jesus, ele poderia curar, a presença dele curava. Pedro, que era um dos apóstolos, né, aqui Mateus fala, depois do verso 1, já fala sobre os apóstolos que andavam e fala que a sombra de Pedro curava, né? Então, ele fala dessa fé. Quem crê e for batizado será salvo. Então, nós cremos, nós fomos batizados, nós aceitamos Jesus, nós confessamos. E ainda tem mais, o 17 diz assim, ó, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem de algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Impor as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Então, assim, essa é uma das passagens que eu tomo posse, meus irmãos. Sempre quando eu vejo qualquer situação, eu tomo posse. Não, Senhor, aqui o Senhor nos deu essa autoridade. Aqui em Marcos 16, verso 15, 16 e 17 fala sobre isso. Entendeu? Então, que depois as irmãs e os irmãos meditem nesse capítulo 16 de Marcos, do livro de Marcos, e vocês vão compreender a grandiosidade dessa promessa que Deus nos entregou. É muito grande. É muito grande. E é muito poderoso. Então, ele fala que no nome dele, né, falaremos novas línguas, né, expulsarão os demônios, e se pegarem em serpente, e se beberem de algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Impor as mãos sobre os enfermos e doentes, e estes ficarão curados. Então, é uma promessa muito grande, meus irmãos, minhas irmãs, que tem sobre nós. Essa palavra, ela funciona. Essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é a manifestação do poder de Deus. Mas para que essa manifestação do poder de Deus ela aconteça, nós temos que nos movimentar. Nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que falar sobre tudo que Deus tem e pode fazer, né? Na nossa vida e na vida de outras pessoas através de nós, que é a cura divina. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade e quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, né? E minhas irmãs. Que esse semestre seja um semestre grandioso na vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los. Que eu declaro em nome de Jesus que toda provisão financeira, ela comece a acontecer. Porque nós iniciamos esse ano, foi um ano de muitos desafios em nossas vidas. Mas eu creio que nós não vamos finalizar o ano assim. Eu creio que muitos aqui receberão, né, e tomarão posse de muitas promessas da parte de Deus, ao qual vocês almejam, ao qual vocês esperam, né? E eu venho, né, usar a minha boca e usar a minha fé, e pela fé eu profetizo sobre a vida de vocês, né? Que haja um movimento grandioso de Deus em todas as áreas das vossas vidas, né? Que seja a área financeira, espiritual, né? Aqueles que esperam em Deus por um casamento, que Deus traga um companheiro, uma companheira, aqueles que esperam em Deus uma cura, alguém, um parente que precise de cura, né? Que Deus ele manifeste através de você a cura daquela pessoa que você precisa. Se você tem algum processo na justiça que está esperando uma resposta, que a graça e a bondade de Deus vá sobre essas autoridades, que o poder de Deus, através da fé, chegue a esses lugares, os lugares onde você vê que há mais dificuldade de o poder de Deus ser manifestado. Eu creio que Deus vai entrar lá, porque Deus ele é aquele que ele movimenta pessoas, ele movimenta lugares, ele movimenta nações ao nosso favor. E eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, do teu povo, Pai, os meus irmãos dessa casa de oração, sendo, meu Deus, ricamente abençoados, sendo ricamente curados, sendo ricamente, Senhor, testemunhas daquilo que o Senhor vai fazer, de coisas grandiosas que o Senhor vai fazer. E onde eu estiver, meu Pai, eu quero usar a minha boca, quero usar a tua palavra para profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite.
receba a bênção, receba a favor de Deus, receba a graça de Deus, receba presentes do céu inesperados, né? Presentes através de coisas materiais que você tem sonhado, algo que você queira conquistar, algo que você tem trabalhado para conquistar. E até aquilo que você não plantou, que Deus possa te entregar, que você possa colher, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra aqui, eu creio que eu já falei sobre essa palavra aqui, mas aqui em Deuteronômio, né, 6, fala que até aqueles, né, até aquelas plantações que você não plantou, casas que você não construiu, que através, né, do poder de Deus e da obediência, nós vamos tomar posse, nós vamos usufruir, porque Deus, ele trará ricas bênçãos para cada um de vocês, irmãos. Até o final do ano nós vamos provar dessa grandiosidade. Eu declaro dupla honra na vida de vocês, em todas as áreas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.